Boa tarde, 12:02, o NT Sul desta segunda-feira, 29 de julho, está começando. Na edição de hoje, você vai ver quais motivos que fazem os jovens ficarem ou deixarem o campo. Na nossa família de origem, eram 10 tios, veio 30 primos, ficaram 2 ou 3 no meio rural. A discussão sobre a possível venda de remédios em supermercados. A Associação Gaúcha de Supermercados prega igualdade com as farmácias e fim das reservas de mercado. Pacote de medidas prevê mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais e idade mínima pode aumentar. E ainda, cadastro biométrico anda a passos lentos no Rio Grande do Sul. Nós conversamos com a presidente do TRE, desembargadora Marilene Bonzanini, sobre estes e outros assuntos. E você já sabe, mas eu vou relembrar aqui que nós queremos sempre a sua participação com a gente. Então, mande as suas mensagens, informações, opiniões para o nosso WhatsApp. O número é o 51997697129. E tem também a nossa página no facebook.com/TV Cachoeira. Acesse e fique ligado aqui com a gente, porque o NT Sul já está no ar. Dia 24 de julho, um grupo saiu de Encruzilhada do Sul, região central do Rio Grande do Sul, com o objetivo de chegar até Cachoeira do Sul, em 5 dias, viajando a cavalo. E olha, eles conseguiram. Ontem pela manhã, os cavalarianos da 4ª Cavalgada de Integração e Cultural da 5ª Região Tradicionalista finalizaram essa jornada. Em torno de 10h30 da manhã de domingo, muitos cachoeirenses que moram no centro da cidade acordaram com o barulho de cascos de cavalo no asfalto. Eram os cavalarianos da 4ª Cavalgada da Integração e Cultural da 5ª Região Tradicionalista na reta final da trajetória de 5 dias no lombo do cavalo, desde a cidade de Encruzilhada do Sul, percorrendo 107 quilômetros. Entre os 60 participantes que iniciaram o percurso, 9 mulheres, todas integrantes do grupo de cavalgada feminino Cabo Toco, de Cachoeira do Sul. A atividade, realizada pela 5ª Região Tradicionalista, visou envolver pessoas em prol da preservação do meio ambiente, turismo e, principalmente, exaltação à cultura. E foi com uma verdadeira aula de história ao ar livre sobre a origem de Cachoeira do Sul que os cavalarianos foram recepcionados em frente à Igreja Matriz. Uma forma de apresentar as potencialidades locais com uma acolhida diferenciada, já que, além de tradicionalistas cachoeirenses, do grupo também participaram integrantes de entidades de Rio Pardo e Encruzilhada do Sul. A cavalgada foi grande, não é? E eu desejo a todos vocês que sejam muito bem-vindos à nossa cidade, recebam o nosso abraço, o nosso carinho e que voltem sempre, sempre mesmo, porque é bom ver a gauchada reunida nessa identidade que só o Rio Grande tem. A última parada do grupo foi o Parque do Sindicato Rural, onde todos foram saudados e receberam certificados. Destaque especial ao tradicionalista Juarez Fontoura, o grande homenageado desta cavalgada. A chegada da centelha da chama crioula em Cachoeira do Sul coloca a cidade como local de partida da 5ª Cavalgada a ser realizada em 2020. Legal, uma bela atividade, não é? E tem uma ligação histórica, cultural do Rio Grande do Sul, do gaúcho, né, com o cavalo, algo que preserva certamente a tradição. E a gente continua falando sobre questões ligadas ao campo. A atividade rural, impulsionada pela tecnologia, abre espaço para jovens seguirem carreira profissional no campo. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 6.500.000 jovens entre 18 e 32 anos vivem no campo. E essa geração está optando cada vez mais por continuar na atividade dos pais, segundo a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Desses 6.500.000 contabilizados pelo IBGE, mais de 37% completaram o ensino médio. E desse total, apenas 6,5% concluíram o ensino superior. Mas isso significa que mais de 160.000 desses jovens são formados na faculdade. Lá por 2013, 2014 que veio a UERGS, né? A UERGS trouxe agronomia e daí foi uma oportunidade. Eu acho que eu não faria se fosse em outra cidade. Mais difícil, talvez mostrar para meus pais que as coisas de dentro da sala de aula elas podem dar certo, né? Elas dão certo. Sempre quis ficar na lavoura, desde pequenininho eu falava em ficar na lavoura. Eu chego da tardezinha e me sinto feliz por estar onde eu gosto, na verdade, né? Tenho um emprego dos sonhos, na verdade. A vida no campo ela é mais penosa na maioria das vezes.
Em meio ao desafio de reter jovens em um campo cada vez mais envelhecido, o papel da família no processo de sucessão é o que acaba determinando a decisão dos filhos de deixarem o meio rural ou darem continuidade aos negócios da família. Embora o cenário externo exerça influência, como rentabilidade da atividade e quantidade de terra, é o ambiente interno que conduzirá o caminho escolhido pela juventude rural. É o que mostra a pesquisa feita pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com 743 filhos de agricultores no estado, com idades entre 13 e 21 anos. Um dos aspectos que faz com que os jovens queiram permanecer no campo, segundo a pesquisadora, é o incentivo familiar. Então, aqueles pais que incentivam os jovens a permanecer na agricultura têm mais chance de terem um sucessor dentro da família, dentro da propriedade rural. E esse estímulo ele pode ser através da valorização da participação do filho na tomada de decisão, então dando autonomia para que os filhos, sejam eles homens ou mulheres, participem da tomada de decisão, participem da gestão da unidade de produção e também, lógico, das atividades agropecuárias. Outro aspecto importante é que aqueles pais que investem na propriedade rural, que investem em maquinário, em tecnologia, em melhorias de modo geral para as atividades que desenvolvem dentro da propriedade rural, esses pais possivelmente têm mais chance de ter um filho sucessor, de ter um filho que se interesse em permanecer na atividade. Algo que acontece com esta família. A Jennifer e o Edu são bisnetos de agricultores. A relíquia da família é este trator. O 50X foi adquirido no ano de 1976. Passou por diversas gerações e agora é dos jovens. Atualmente, o trator é utilizado pela Dona Maria, que é responsável por roçar os campos da propriedade. O trator preferido do Edu é moderno demais para o seu José. Eu tenho pouco estudo, né? E daí eles que tocam. Eles programam para mim trabalhar já. Comecemos, tem outros trator que a gente tem mais fácil de lidar, né? E esse último não consigo lidar. Não consegue nem precisa. Os 4 integrantes da família se dividem nas tarefas e planejam as atividades para não atrapalhar a Jennifer na hora de estudar. Ela está no 6º semestre do curso de agronomia, por isso vai para a cidade algumas vezes na semana. Tudo para contribuir no negócio da família. Eles sempre incentivaram a gente a se qualificar, né, a trazer coisas novas para cá, para melhorar a nossa área. Mas teve resistência. Não queria também, sempre queria que eles fossem, estudassem e tivessem um emprego para ter uma garantia. Eu sempre tive muito medo da insegurança, que nem a gente tem aqui. A gente tem perdas, a gente depende do clima, a gente depende do preço, é muita coisa. Então eu tinha muito medo. Eu queria que eles estudassem, fossem para a cidade, trabalhassem de empregado e tivesse o salário deles fixo, as férias, tudo, 13º, tudo garantido, que aqui a gente não tem. Mas com o passar do tempo, eu vi que eles amam isso aqui, eles gostam e vão sobreviver bem melhor aqui do que na cidade. Hoje, se tu recebesse alguma proposta de emprego longe daqui ou no meio urbano, tu iria? Não, nem pensava em ir, não tem como. Eu amo a minha vida que eu tenho aqui, eu amo muito. Segundo a pesquisa coordenada pela Raquel, uma das causas que leva os filhos de produtores a quererem ser sucessores é a autonomia dada pelos pais para participarem das decisões referentes à propriedade. O índice de interesse dos entrevistados em ser sucessor é de 45,2%. Quando os resultados são divididos por gênero, o percentual aumenta para 59,6% entre os meninos e despenca para 28,6% entre as meninas. E quando não se tem jovens mulheres rurais na agricultura, também se tem mais dificuldade em manter o jovem homem rural. Porque o jovem homem também quer constituir uma família, quer ter filhos, e sem a jovem mulher rural isso fica um pouco mais complexo. É na localidade de Botucaraí que a Bibiana aplica todo o conhecimento adquirido no curso de agronomia.
Eu sou filha e neta de agricultores, né? Então, esse cuidado com a terra, essa sucessão familiar sempre me encantou. E eu gosto muito de estar, de trabalhar, eu me sinto muito feliz trabalhando com os meus pais. Além de ter esse contato familiar, né? Porque eu vejo o esforço deles e eu quero ajudar, eu quero estar auxiliando. Então, a agronomia fez eu pensar naquilo que eu poderia contribuir para minha família, né? Pode ser que um dia eu vá para trabalhar fora, mas eu vou sempre querer e vou ter sempre o auxílio, né? Poder dar sempre o auxílio para eles. A sociedade vai ter que mais do que nunca valorizar, porque senão a sucessão termina. Na nossa família de origem eram 10 tios, veio 30 primos, ficaram 2 ou 3 no meio rural. Né? Então o êxodo rural é real na minha geração. E a geração futura também serão. Eu tenho 4 da minha família, só ficou 1, só eu. E o irmão mais velho da Bibiana não ficou. Ele se formou em sistemas de informação, na UBRA de Cachoeira do Sul, e foi trabalhar em Porto Alegre. Ele fez projetos de irrigação aqui para casa, então ele sempre tentou ajudar, mas da maneira dele, não na parte agronômica, né? Se existisse possibilidades melhores para essas famílias, para esses agricultores, para esses jovens ficarem no campo, permanecerem no campo, isso certamente aconteceria. São alguns fatores, por exemplo, principal de todos, a renda. No momento que a criança, o adolescente, está crescendo, chega um momento que ele quer começar a fazer a sua vida também, mas para isso tem a necessidade de existir renda. A renda na agricultura hoje no Brasil não está boa, de uma forma geral, e principalmente se tratando em pequena propriedade. São altos custos de produção, o valor do produto não é um valor que pague investimento, que dê para o agricultor se manter e também reinvestir, né? E acontece o quê? Que aquela área pequena, os filhos têm que desenvolver alguma atividade produtiva em cima também. Já tem a dificuldade de desenvolver isso aí, tem a falta de capital para desenvolver esse trabalho e acabam tendo que buscar novas alternativas de renda. Apesar do ambiente ainda mais propício aos homens, a diferença de gênero no campo vem diminuindo, com cada vez mais mulheres dispostas a assumirem os negócios, quebrando barreiras machistas ainda presentes. Meu trabalho é mais na parte da comercialização, da parte da organização da propriedade. A gente está em constante aperfeiçoamento, né? Porque o meu pai, ele não fez agronomia, mas ele é muito inteligente, né? Ele sabe de muitas coisas, o agricultor sabe muito mais até do que um graduando, né? Então, esse complemento que a gente faz, que eu acho que a gente vai dar certo. Tem aquela discordância que é normal, né? Mas a gente sempre tenta chegar num acordo, né? A gente faz as nossas contas limitadas contando com uma seca, contando com um preço ruim, e assim a gente vai conseguindo a fazer os investimentos. E a reportagem prova, né, que o campo é sim local de estudo, local de formação, de tecnologia acima de tudo. Se no passado isso não era possível, quem ficava no campo estava, infelizmente, na maioria dos casos, fadado a não ter uma formação, hoje não mais, não é? Aliás, mais do que nunca, o campo precisa sim de conhecimento, de estudo, de formação, de tecnologia para continuar produzindo e produzindo bem para o bem do nosso Brasil. Gente, foram divulgados pela Pró-Reitoria de Graduação da UFSM, a Prograde, os convocados para a segunda chamada oral da lista de espera do SISU 2019 nos campos de Santa Maria, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com a Prograde, são 452 vagas disponibilizadas. A chamada oral vai ser na próxima quarta-feira, dia 31, para os candidatos inscritos nos cursos dos campi de Santa Maria e Cachoeira do Sul, no Centro de Convenções do Campo Santa Maria pela manhã. Para os inscritos em Palmeira das Missões, a chamada oral vai ser realizada na sexta-feira, dia 2 de agosto, no campus Palmeira, também pela manhã. O edital da segunda chamada, a lista de espera e a relação de vagas podem ser conferidos no site da Prograde, www.ufsm.br/pró-reitorias/Prograde. Está aparecendo aí na tela para você. E olha, aumenta o número de farmácias que vendem, além de medicamentos, também conveniências. E os supermercados também querem vender medicamentos que não precisam de prescrição médica. Em agosto, o Congresso Nacional deve definir essa situação. Enquanto isso, a discussão se estabeleceu
e não existe um consenso, até mesmo entre a população. Alice, tu veio na farmácia, né? O que habitualmente tu compra na farmácia? Eu compro pasta de dente e compro batom. Batom? O que mais? Remédio também? Remédio. E o que tu tá vendo que tem na farmácia agora de diferente? Brinquedo. Isso é legal? Sim. O que é a novidade para a pequena Alice já é uma tendência de mercado, em expansão e autorizada pela legislação brasileira. Cada vez mais, as farmácias diversificam e ampliam o mix de produtos que nada tem a ver com medicamentos. Desde que entrou em vigor a Lei Federal 5.991/73, parece normal que, além de remédios, produtos como creme dental, perfumes, cosméticos, de higiene pessoal ou de ambiente também estejam nas farmácias. Aqui no Rio Grande do Sul, em 2012, a Lei Estadual 17.733 deu mais liberdade ao comércio do setor, regulamentando, mas com restrição, a venda de bebidas alcoólicas, cigarros e alimentos não industrializados. Gradualmente, conforme a demanda vai aumentando, né, e vai variando o mix de produtos. A gente já incluiu alguma coisa de pilha, alguma coisa de calçado, né, na linha infantil também bastantes acessórios infantis e a linha de brinquedos, né. Conforme o item vai vendendo, né, vai se incluindo mais daquele produto. A procura, a aceitação da clientela vai acontecendo e vai aumentando o mix de produtos, né. A empresa pretende aumentar bastante o mix de produto conforme a disposição de espaço de cada loja, né? E cada região se tem a necessidade de aumentar e de incluir novos produtos. O que tu está achando desse mix ampliado de produtos numa farmácia? Muito bom, ótimo. O que tu acha bom? Porque eu acho que é bom, também aqui tem tudo, né, que a gente quer, né? Mais cômodo? Isso, mais cômodo. Ah, excelente, porque às vezes a gente chega, não dá tempo de ir em outra loja, né? E chega aqui, a gente acha o que procura. Muito boa. Eu acho que é legal, né? Porque as pessoas já vêm num lugar, já levam outras coisas mais que tem, né? E se para as farmácias é motivo de comemoração a aceitação e ter produtos habitualmente encontrados em supermercados, esse setor também quer o mesmo direito e também disponibilizar aos clientes medicamentos isentos de prescrição ou receita médica. E essa possibilidade pode se concretizar a partir de inclusão da demanda na medida provisória da liberdade econômica, que pode virar lei em votação que acontece em agosto. Só que a ideia de poder comprar medicamentos no supermercado não é consenso geral. Eu acho que seria mais acessível para as pessoas que vão mais no mercado diariamente, né? Não precisar estar indo na farmácia, poder ir no mercado. Eu acho que no mercado, medicação não é muito agradável, eu acho, dentro do mercado. Não é adequado? Não é adequado. Sim, mas eu acho que já aí pode complicar, né? Porque mercado é mercado, é uma coisa mais... não tem muito controle, e a farmácia é bem controlada, tem uma farmacêutica, alguém que entende da farmácia, né? Excelente. Seria muito bom. Eu acredito que não é o correto, né? Porque tem as farmácias. O mercado é para comprar alimentos, produto de limpeza, não para medicamentos, né? Acho que tem lugar certo para tudo, né? Algumas farmácias já comercializam sorvete, refrigerante, esses outros produtos que habitualmente se encontram em mercado. Também não acho correto. Acho que deve cada coisa no seu lugar. A Associação Gaúcha de Supermercados prega igualdade com as farmácias e fim das reservas de mercado. Se as farmácias hoje já podem comercializar quase que todos os produtos, inclusive muitas delas já comercializam hoje ração para pets e assim por diante, por que os supermercados não podem comercializar aqueles produtos que não necessitam de prescrição médica e que hoje são comercializados nas farmácias em balcões de autoatendimento? Os mercados, alguns anos atrás, e você citou 1990, naquela época, já comercializavam estes produtos. Depois, em função de um lobby da indústria farmacêutica e principalmente dos conselhos de farmácia, houve uma proibição da venda destes produtos nos supermercados. Mas estocagem, as lojas hoje, as farmácias hoje vendem esses produtos nas gôndolas de autoatendimento. E não existe a necessidade de um farmacêutico para você comprar um Melhoral, ou comprar uma aspirina, ou comprar uma Olina.
O consumidor hoje, muitas vezes, nos grandes centros, inclusive, pede esses produtos até para serem entregues por um motoboy. Então, não tem a necessidade de se ter um farmacêutico para receitar alguma coisa nesse sentido. São produtos que não necessitam de receita médica. Então, nós entendemos que a necessidade de um farmacêutico, neste caso, não existe, porque são produtos que não têm esta necessidade de ter um farmacêutico para aconselhar o consumidor. Assim como as farmácias estão hoje vendendo uma série de produtos que não são necessariamente medicamentos e perfumaria, então eu não vejo por que a farmácia se preocupar tanto em que os supermercados possam vender parte da linha de produtos que eles vendem e que não necessitam de prescrição médica. Se quisermos que o país efetivamente entre no mercado mundial, numa competição mundial, você tem que terminar com estas reservas de mercado. No contraponto a esse posicionamento, o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos entende que o mercado evoluiu para uma invasão de competências e que o lugar de venda de medicamentos é na farmácia e de conveniências e afins nos supermercados. Nós sempre nos posicionamos ao longo dos anos acerca de que cada macaco no seu galho. Supermercado deve comercializar gêneros alimentícios. O início dos supermercados foi exatamente o comércio varejista de gêneros alimentícios. O supermercado hoje ele se tornou uma grande loja de departamento com vendas e comércio, inclusive de vários produtos, tendo supermercado, inclusive hoje, tendo posto de gasolina para comercializar combustível. Então, isso nos remete a uma discussão, principalmente com relação à venda de medicamentos em lojas de supermercado no self-service. O que vai acontecer e o que está acontecendo na realidade? Nós precisamos ter um controle maior acerca da comercialização de produtos farmacêuticos, ainda que não sejam de uso restrito por prescrição médica, mas nós sabemos das consequências danosas que pode ocasionar determinado medicamento. Por essa tua posição, de uma certa maneira, as farmácias que hoje trabalham com conveniência também deveriam retroagir e se limitar a apenas vender medicamentos? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Não adianta o Ciprofar se rebelar contra essa possibilidade do supermercado vender produtos farmacêuticos e, ao mesmo tempo, eles entram na justiça, obtêm uma liminar em que possibilita a comercialização de alimentos, brinquedos e outras coisas mais. Então, eu acho que é o seguinte, eles deveriam voltar ao seu papel fundamental, que é a venda e a comercialização de medicamentos. Certamente vai muita discussão ainda sobre esse tema que mexe com bilhões de reais na economia brasileira, não é? E você de casa, o que acha? Deveriam os supermercados estarem liberados para venderem também medicamentos, aqueles que não precisam de prescrição médica? E por outro lado, as farmácias realmente deveriam continuar com produtos, enfim, de outra natureza, que não especificamente medicamentos, alguns itens de bazar? Tá certo isso? Qual é a sua opinião? Mande pra gente aí, daqui a pouquinho a gente já tem mensagens dos telespectadores e você pode também emitir a sua opinião através do nosso WhatsApp 51997697129 ou então no facebook.com/TV Cachoeira. E olha, prepare o bolso, a conta de luz vai ficar mais cara em agosto. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, informou que vai acionar no próximo mês a bandeira tarifária vermelha no primeiro patamar. Com isso, as contas de luz vão ter uma cobrança extra de R$ 4,00 a cada 100 kWh consumidos. Em julho, a agência usou a bandeira amarela, que também tem uma taxa extra para justificar a bandeira vermelha. A ANEEL informou que agosto é um mês típico da estação seca nas principais bacias hidrográficas nas regiões das usinas hidrelétricas. Isso aumenta o custo de produção de energia. Bom, e você pode interagir com o NT Sul. Nós queremos saber o que está acontecendo aí onde você mora.
Então, mande informações, mande fotos mostrando a situação aí. Muitas fotos que nós recebemos aqui acabam até mesmo virando reportagens. Então, faça parte do NT Sul também. Anote aí o nosso WhatsApp, eu acabei de falar, mas cito novamente para que você possa interagir com a gente. 51997697129. E você também pode fazer contato pela nossa página no Face, que eu também já citei, facebook.com/TV Cachoeira. E olha, eu começo aqui fazendo uma homenagem de aniversário, mensagem que vem da Porteira 7, interior aqui de Cachoeira do Sul, a Stephanie Rosa. Mensagem aqui, imagino, obviamente, da família, do pai e da mãe, não é? Uma belezura, esta pequenininha é feliz da vida porque está fazendo 4 aninhos hoje. Olha aqui a foto, vou compartilhar com a nossa audiência. Aí está a Stephanie e a gente manda os parabéns, né, desejando tudo de bom. Família feliz da vida, muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência de toda a família na Porteira 7, interior de Cachoeira do Sul. Falando do interior de Cachoeira, a Maria Leão, é do Dorasnal, também interior de Cachoeira do Sul, diz que hoje não vou poder assistir vocês, estamos sem luz. Que pena, não é? Perguntei para ela se é da Seletro ou da RGE no Dorasnal, porque não tinha certeza dessa informação, mas fica aqui o registro, não é, de que essa região de interior aqui de Cachoeira está sem energia elétrica. O Nilvo também está com a gente, Cerro dos Peixotos, interior de Cachoeira do Sul, mandou a foto de toda a sua família. Obrigado, Nilvo. Vamos mostrar aqui a foto que ele enviou para a gente. Aqui está. Muito obrigado pela foto, um abraço para toda a família aí, obrigado pelo carinho, pela audiência. Daqui a pouquinho a gente vai mostrando mais registros, mais mensagens que estão chegando, vamos registrando aqui já já. A seguir, pacote de medidas prevê mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais do Rio Grande do Sul. Idade mínima pode aumentar. E ainda, cadastro biométrico anda a passos lentos no Rio Grande do Sul. Nós conversamos com a presidente do TRE, desembargadora Marilene Bonzanini, sobre esse e sobre outros assuntos. O NT Sul volta já já. Meio-dia e 32, hora de Brasília, o NT Sul já está de volta ao vivo. Grande abraço para você que chegou em casa agora, ligou a sua TV, está almoçando com a sua família. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E olha, mesmo com o frio, a semana começou com sol em Cachoeira do Sul. Mas hoje e nos próximos dias tem possibilidade de chuva não só por aqui, mas também em todo o Rio Grande do Sul. Confira agora na previsão do tempo. Segunda-feira de tempo nublado em Cachoeira do Sul e devem ocorrer algumas aberturas de sol ao longo do dia, mas devem ocorrer também pancadas de chuva, especialmente no fim da tarde. A mínima é de 13 graus e a máxima é de 23. Terça-feira tem sol, ainda com possibilidade de pancadas isoladas de chuva. O tempo deve ficar firme à noite, mínima 14 graus e máxima 20. Quarta-feira deve ter névoa ao amanhecer, e ao longo do dia tem sol, mas com muitas nuvens. Mínima 11 graus e máxima 23. Confira agora como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A semana que marca o final do mês de julho e o começo de agosto vai ter chuva e frio no Rio Grande do Sul. A formação de uma nova frente fria provoca queda nas temperaturas e causa pancadas de chuva nesta segunda e na terça-feira em todas as regiões do estado, conforme a SOMAR Meteorologia. Nesta segunda, as nuvens carregadas aumentam ao longo do dia e deve chover em quase todo o território gaúcho. A máxima na capital para hoje é de 20 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 14. Em Passo Fundo, no norte do estado, 23 graus. Em Santa Maria, na região central, 17. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 18 graus. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, também 18 graus. A chuva deu uma trégua e o nível do rio Jacuí, em Cachoeira do Sul, começa a baixar. Mesmo assim, a Defesa Civil segue em alerta por causa da previsão de novas precipitações durante essa semana. As intensas chuvas da última semana aumentaram muito o nível do rio Jacuí, que ficou com elevação superior a 3 metros, além do nível normal de 18 metros, e subindo em torno de 6 centímetros por hora. Vários pontos às margens do rio foram atingidos. A preocupação maior segue sendo o bairro Cristo Rei, o primeiro a ser atingido quando ele sai do leito.
Desde quarta-feira, então, a Defesa Civil de Cachoeira do Sul está em situação de alerta. Algumas providências já foram tomadas, algumas situações já estão merecendo atenção especial. Está aqui conosco o coordenador da Defesa Civil do município, Edson das Neves Júnior. Qual a situação atual? O Rio Jacuí está baixando. Como é que fica a situação em Cachoeira do Sul? Bom, no atual momento a gente mantém o alerta, né? Para todas as equipes que compõem a Defesa Civil. O nível do Rio Jacuí começou a baixar nesta última noite, chegando agora a 22,30 metros, destacando que ontem chegou a 22,40, o ápice até então desta inundação, já 4 metros e 40 centímetros acima do nível normal, mas nós temos aí previsão de chuva para os próximos dias, mesmo não sendo chuva tão fortes como foi na semana anterior, vamos manter o alerta para manter as equipes prontas, né, caso haja necessidade de remoção de mais alguma família ou qualquer outra situação atípica que venha a ocorrer. Quantas já estão fora de casa? São 2 famílias que foram retiradas no sábado do bairro Cristo Rei. Né? Uma família está desalojada, ou seja, ela foi retirada de sua casa e levada para a casa de familiares, e uma que foi levada para o abrigo montado junto ao pavilhão da FENARROS, né, que está sob a coordenação da Secretaria de Trabalho e Ação Social, né, a Estado de Cachoeira do Sul. São um total de 7 pessoas. Destacando que as 2 famílias foram retiradas de maneira preventiva. Esse é um trabalho que a gente aprimorou nos últimos anos e tem por objetivo fazer, que é retirar as famílias antes que a água chegue nas suas residências. Acabou que no domingo a água já estava no primeiro piso da casa, então essa retirada preventiva fez com que não houvesse prejuízos quanto a móveis, utensílios, né? Então tudo que tinha dentro da casa foi levado para o abrigo, e no que a situação se normaliza é retornada, não causando grandes prejuízos às famílias. Interior do município e estradas, como é que está a situação? É sempre uma preocupação. Cachoeira do Sul tem uma extensão muito grande de estradas vicinais, né? Até o momento nós temos as informações de 3 estradas que estão interrompidas, a da Porteira 7, São Lourenço e também a do Seringa, todas elas com ligação ao Rio Jacuí, por isso essa interdição devido ao nível do Rio Jacuí. Então vamos monitorar, pedimos à comunidade que caso tenha alguma situação de risco em alguma ponte, pontilhão, estrada do interior, que entre em contato com a Defesa Civil para que a gente possa fazer uma avaliação. Até pedimos que a comunidade tenha cautela, né, o nível com que o rio subiu, e com isso os arroios também acabam represando e tendo uma velocidade de correnteza muito forte, que era de 6 centímetros por hora. Isso pode afetar algumas pontes, pontilhões. Então, se tiver alguma ponte que esteja submersa, que o pessoal não se arrisque, né, a passar. Faça o caminho mais longo, mas mais seguro, né, para prevenir aí acidentes. A Defesa Civil mantém o pavilhão da FENARROS a postos para qualquer emergência, para recolhimento de mais famílias, enfim, para pessoas que estejam em situação de perigo. O pavilhão está cedido, agradecemos aqui a FENARROS, né, por atender essa solicitação, até porque é um local amplo que pode abrigar um bom número de famílias, mas a água está baixando. Acredito que se mantendo essa situação até o final da semana, a situação já está normal e as famílias estão em casa. Agora, se porventura o nível do rio voltar a subir, tanto o pavilhão quanto as equipes estão prontas para agir e fazer a retirada de mais famílias. Qualquer situação de anormalidade, contato com a Defesa Civil. Contato com a Defesa Civil, a gente utiliza também o telefone do Corpo de Bombeiros, que é 193, né, que é um telefone de emergência muito conhecido, que toda a população tem acesso. Pode ligar para 193 que eles vão nos passar todos os atendimentos que forem necessários. Edson, obrigado por tuas informações mais uma vez e por nos receber. O Edson estava na reunião dos secretários lá no gabinete, saiu um pouquinho para conversar com a gente, para nos atualizar das informações. Muito obrigado e agradeço, né, por mais uma vez estarmos podendo estar um canal importante de contato com a população, levando as informações, e vamos torcer agora que a situação se normalize o quanto antes. A cheia do Rio Jacuí, que está a mais de 4 metros acima de seu nível normal, interrompeu o tráfego em estradas do interior do município de Cachoeira do Sul. As localidades de Seringa, Porteira 7 e São Lourenço estão com as estradas totalmente tomadas pelas águas. A situação vem sendo monitorada pela Defesa Civil com o apoio das Secretarias Municipais de Obras, Meio Ambiente e Ação Social.
Por causa das chuvas, estão em situação de alerta os municípios gaúchos de Alegrete, Santa Cruz do Sul, Dom Pedrito, Estância Velha e São Gabriel. Segundo a Defesa Civil do Estado, em torno de 200 pessoas estão fora de casa. A grande maioria em casa de familiares e amigos. E em torno de 20 pessoas em abrigos. Realmente muitos casos complicados, né, por causa da chuva. Nós já mostramos aqui em reportagem a situação das estradas, que também sofrem esse impacto da chuva. E aí na região onde você mora, como é que está a situação? Conte pra gente, os nossos contatos vão aparecer aí na tela e você pode mandar a sua mensagem pra gente ou através do WhatsApp ou então através do Facebook. Mande a sua mensagem, uma foto, um vídeo ou o seu relato, não é? E assim a gente vai construindo aqui, trazendo todas as informações atualizadinhas na hora do meio-dia no Telejornal NT Sul. Olha, é hora de interação aqui e eu quero começar mandando um abraço para Edna Guiar, é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está ligada com a gente, estou sempre assistindo esse jornal, que é ótimo, legal. Um abraço, Edna, tudo de bom para você, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho aí, pela audiência de sempre. O Dilson Machado também está com a gente, lá em Vila Nova do Sul. Boa semana, não estou sintonizado por estar num programa de rádio, diz ele aqui, mas sintonizado nos demais dias. Tá bem, obrigado, viu, Dilson? Um grande abraço para você aí e obrigado também pelo apoio e pelo incentivo de sempre. Vamos lá, tem mais mensagem aqui, comentários sobre a questão dos medicamentos, né? Reportagem que nós exibimos há pouco. Não, mercado deve seguir com o que já tem medicamento, só deve ser vendido em farmácia, e a farmácia só medicamentos, cada um no seu lugar. Maria do Centro, adoro o programa, no centro de Cachoeira do Sul, não é a opinião da Maria sobre esta polêmica que envolve a ideia de vender medicamentos, aqueles que não precisam de prescrição médica, também nos mercados. Santa Bárbara, aqui vamos rapidamente a Bruna do Santa Bárbara. Gostaria de saber quando a balsa do São Lourenço vai funcionar. E também gostaria de pedir para a Prefeitura dar uma arrumada nas estradas aqui, pois este fim de semana terá a festa da igreja, mas não tem condições de chegarem, pois as estradas estão péssimas. Na Fazenda do Leão está um atoleiro, sou do Santa Bárbara. Obrigado, viu, amiga, pelo seu recadinho aqui. Fica aqui o recado para a Secretaria de Interior da Prefeitura de Cachoeira do Sul. Bom, daqui a pouquinho tem mais recadinhos na telinha aqui da TV Novo Tempo. Gente, o efetivo da Brigada Militar recebe o reforço de 2.000 novos policiais militares até agosto. A primeira turma a concluir o curso, que teve início em novembro de 2018, teve cerimônia de formatura na última sexta. Até o dia 10 de agosto, novos PMs devem ser formados para atuarem no Rio Grande do Sul. Uma turma com mais de 500 policiais militares concluiu as mais de 1.600 horas aula de formação na última semana e está habilitada a atuar no policiamento ostensivo das cidades do estado do Rio Grande do Sul. A distribuição do efetivo de quase 2.000 novos PMs, que estão em formação até agosto, atenderá às estratégias definidas pelo programa RS Seguro do governo do estado, priorizando os municípios com menor efetivo policial e com maior impacto regionalizado, otimizando o aproveitamento da força. Uma estratégia utilizada pelo governo Eduardo Leite foi empregar parte do reforço em unidades que podem atuar em todo o estado. Assim, foram criados 2 novos batalhões de choque, com 110 PMs cada, um em Caxias do Sul e outro em Pelotas. Eles se somam aos já existentes em Porto Alegre, Santa Maria e Passo Fundo, que também terão incremento do efetivo. Nós temos uma estratégia de emprego dessa força, desse efetivo que entra em operação, para garantirmos que nenhuma cidade gaúcha tenha menos que 5 policiais militares. Isso significa 150 municípios que serão atendidos com policiais militares. Vamos garantir para o nosso policiamento rodoviário também a condição de 40 postos da Polícia Militar poderem atuarem 24 horas por dia, graças ao efetivo, mais de 200 policiais que serão colocados nas estradas. E é importante dizer, isso não é apenas para garantir segurança viária, é porque pelas estradas percorre o crime. E de acordo com o comandante do 35º Batalhão de Polícia Militar de Cachoeira do Sul, Major Jaime Soligo, Cachoeira não vai receber novos policiais da turma formada na sexta-feira. A expectativa é de que o reforço de efetivo venha dos policiais que concluem o curso de formação na sexta-feira em Rio Pardo.
A economia gaúcha fechou 3.812 vagas com carteira assinada em junho. Pelo segundo mês consecutivo, o Rio Grande do Sul registra o pior resultado do país. Em maio foram fechadas 11.200 vagas. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados na semana passada pelo Ministério da Economia. Os 3 municípios que mais perderam postos de trabalho, com mais de 30 mil habitantes, foram Venâncio Aires, Caxias do Sul e Cachoeira do Sul. Cachoeira perdeu 283 postos em junho. A queda foi puxada pela agropecuária, especialmente pelo fim da safra da noz pecan. No setor, 254 postos foram fechados. No semestre, Cachoeira do Sul teve variação negativa de 79 empregos. E o governador Eduardo Leite prepara um pacote de medidas para encaminhar à Assembleia Legislativa que prevê mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores públicos estaduais. Entre as medidas está o aumento da idade mínima para garantir o benefício. Disposto a reduzir o rombo na Previdência e driblar a exclusão dos estados da reforma discutida no Congresso Nacional, o governador Eduardo Leite prepara um pacote de mudanças nas regras de aposentadoria dos servidores estaduais. A intenção é que até meados de agosto os projetos e propostas de emenda à Constituição já estejam na Assembleia Legislativa, visando a aprovação ainda em 2019. Entre as mudanças está previsto o aumento da idade mínima para a obtenção do benefício, cobrança de contribuição dos inativos que ganham abaixo do teto do INSS de R$ 5.800 e a revisão das normas aplicadas aos policiais militares. A preocupação do governo se justifica com o custo do déficit previdenciário, que atingiu 11.650 bilhões de reais, consumindo 30,8% da receita corrente líquida do Estado. Para este ano, a projeção é de mais de 12 bilhões de prejuízo. Esse dinheiro deixará de ser aplicado em áreas essenciais para cobrir o desequilíbrio do sistema. O rombo na Previdência dos servidores estaduais pesa mais no bolso de quem vive no Rio Grande do Sul do que em qualquer outro estado brasileiro. Aqui, segundo o estudo da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a Firjan, o custo anual do déficit chega a R$ 1.038 por habitante, bem acima do valor registrado no Distrito Federal, que é de R$ 887, estado que ocupa o segundo lugar no ranking. Para cada profissional na ativa, há 1,63 aposentado e pensionista. Esse desequilíbrio explica, em parte, o desencaixe financeiro que acaba drenando recursos de áreas essenciais. E ano que vem é ano eleitoral, os brasileiros vão escolher prefeitos e vereadores. O Tribunal Regional Eleitoral Gaúcho já está agilizando o processo eleitoral de 2020. Uma comitiva começou por Cachoeira do Sul a divulgação de uma campanha que visa mobilizar e conscientizar os eleitores e também convocar para o cadastramento biométrico, que no Rio Grande do Sul ainda está a passos lentos. A repórter Lena Caetano conversou com a presidente do TRE, desembargadora Marilene Bonzanini. Eleições 2020, a Justiça Eleitoral na trilha da cidadania. Esta é uma campanha desenvolvida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, que ganha todo o estado. Começou por Cachoeira do Sul nesta última quinta-feira e veio até o nosso estúdio a presidente do TRE, a desembargadora Marilene Bonzanini. Obrigada por sua presença, tá bom? Obrigada a você pela oportunidade. Fala pra gente um pouquinho em que consiste este projeto, este programa. Eleições é só o ano que vem, mas o TRE já está a mil, né? Nos preparativos, na condução desse processo. Sim, é que nós temos várias frentes de trabalho, principalmente até pensando na experiência das últimas eleições, que foram bastante tumultuadas, e fazendo uma análise das necessidades que nós temos. Então, precisamos enfatizar a necessidade do eleitor fazer o seu cadastramento biométrico, independentemente que tenha ou não prazo final de revisão neste ano. É muito melhor se antecipar, inclusive com agendamento, do que deixar para mais adiante e enfrentar filas. Até porque o objetivo é justamente dar mais segurança ao ato de votar, né? Evitando fraudes na identificação, que era uma situação que acontecia muitas vezes. A história
nos conta isso. E também nós temos outra linha de atuação, que é a implantação do processo judicial eletrônico. No ano passado, todo o processo judicial eleitoral, desde o cadastramento dos candidatos, porque se tratavam de eleições gerais, né, a nível estadual e federal, foi feito de forma eletrônica no tribunal. E agora o TSE definiu um calendário para a implantação desse mesmo PJE, que chamam, em todas as zonas eleitorais do estado. Então, nós estamos preparando, trazendo as informações para o público que fará uso desse processo, que advogados, magistrados, promotores eleitorais, né, para que as eleições do ano que vem já estejam todos bem ambientados no novo sistema e que se dê todo o processamento, desde o registro de candidatura de candidatos a prefeito e vereadores, de forma eletrônica. Com isso, os cartórios, eles ganham mais autonomia neste processo? Ganham mais autonomia, o processo é muito agilizado, em função de que é um sistema que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se o advogado resolver peticionar num sábado, ou no sábado à noite, ele entra no sistema com o certificado certificado digital, né? Que é isso em razão que se prima pela segurança também do sistema. Cada qual com a sua senha. Exatamente. E ele tem os autos do seu processo integralmente no meio eletrônico e pode constar a qualquer momento. Isso é um avanço tremendo, né? É muito. E ainda mais no período eleitoral, que os prazos são bastante exíguos, né? Então, nós temos que otimizar. Desde 2015 também uma outra implementação do TRE, é a prioridade, na verdade, do TRE e também do TSE, a questão da biometria, né? Segundo dados do TSE, divulgados essa semana, em todo o país, cerca de 70% dos eleitores já estão com a biometria ok. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que está esse processo? Olha, nós estamos, considerando o estado inteiro, nós temos em torno de 62%, considerando que Porto Alegre tem um grande número do eleitorado, e nós estamos bastante atrasados em Porto Alegre. Por que isso? Cachoeira do Sul também os números não são muito promissores, né? Menos de 40% dos eleitores já estão com esse processo em dia. Isso que o pessoal não é obrigatório ainda, não tem aquele chamamento assim de última hora. O pessoal está deixando para a última hora, eu acho que é isso que está acontecendo. É isso, né? Que está acontecendo. O prazo final para Porto Alegre, Cachoeira, não tenho bem certeza se ficou para 2022 também ou se é para o ano que vem, porque nós temos, desses municípios que estão faltando, 45 terão que concluir ainda este ano. Eram 50, mas tem alguns que já concluíram semana passada, retrasada, porque cada município tem um prazo diferenciado, e que é o processo que se chama a revisão do eleitorado, quando é obrigatório o cadastramento biométrico. Mas não quer dizer que tenha que ser só esses municípios, porque o processo já está aberto desde geral. 2015. Senão o que vai acontecer é que o pessoal que não faz agora e deixa para o último dia do prazo, daí começam aquelas filas, né? As filas. A desembargadora tem outro projeto em andamento também, que é o Lideranças do Futuro, né? Também ligado ao TRE, e esse aí também visando com foco no eleitor. Mas não só na questão do foco eleitoral, tem muito mais por detrás disso aí, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, esse é um projeto que está sendo coordenado pela Escola Judicial Eleitoral e com o objetivo de resgatar valores da cidadania. Porque se começa com noções básicas de cidadania, de cargos, do voto, do funcionamento da urna eletrônica.
da confiabilidade da urna eletrônica em escolas, já desde as primeiras classes. Temos até um material lúdico para os alunos, e também não só em escolas, como na comunidade em geral, com os jovens, porque o que se tem observado nos últimos anos, e se viu muito na última eleição, um percentual muito grande de abstenção e de votos nulos e brancos. Isso é um problema, né, para a democracia, porque os eleitos não têm representatividade. E até poderia se dizer, né, que quem não escolheu, não votou, contribuiu para que quem ele não queria fosse eleito. Não tem direito a reclamar também. Exatamente. Então, esse projeto todo busca essa conscientização sobre a importância do voto, sobre a importância até da participação feminina na política, que também teremos alguns eventos a nível estadual sobre isso, ou a escola está aberta para esses programas, para palestras, para esse trabalho com alunos. É só fazer contato com o TRE? Exatamente. Tem acesso a esse Tem, no site do TRE também já tem um ícone da Escola Judicial Eleitoral, tem os telefones para contato ou por e-mail, objetivando que se faça esse trabalho. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui no estúdio. Ano que vem, eleições. Para a gente encerrar o seu recado final para o eleitor, com foco nisso que eu falei agora. Ano que vem temos eleições, o processo já começa, já está em andamento, o TRE já está na ativa também. Os eleitores também têm que se preparar para isso. O que a senhora teria a dizer como palavra final para o nosso telespectador? Eu gostaria que o eleitor promovesse desde logo o seu cadastramento biométrico e já começasse até, de repente, procurar algumas leituras ou se informar de como é importante a sua participação no dia das eleições, que se informe sobre os candidatos, que realmente exerça esse seu direito de votar, mas que também é um dever desse cidadão. Obrigada mais uma vez por sua participação conosco. Daniel, é isso. Volto com você. Lena, obrigado pelas informações. Eleições 2020 está chegando ano que vem, não é? Primeiro ano, inclusive, com financiamento público de campanha. Certamente muita dor de cabeça para a Justiça Eleitoral, mas a gente vai acompanhar e trazer todas as informações aqui na programação da Novo Tempo. Gente, é hora de mais mensagens aqui. A Vivian é de Porto Alegre, diz que adora a programação da Novo Tempo. Que bom, Vivian, ficamos felizes por você. Ela comenta aqui sobre as farmácias, na venda de medicamentos também em mercados, esta proposta. Ela diz que não concorda com farmácia vendendo brinquedos, ainda mais na altura que a criança alcança, porque isso até induz justamente o costume de consumo a mais de remédios nos hábitos daquela criança durante seu crescimento. Também não concordo com mercados vendendo remédios, que continue tendo farmácias dentro do mercado, porém, cada macaco no seu galho. A opinião aqui da Viviane. O Luiz Antônio Trindade Beck está com a gente aqui, mandando abraço, mandou o seu cardápio do dia aqui, compartilhou com a gente. Aí está o cardápio do Luiz. Obrigado, viu, meu amigo? Um grande abraço para você. Ainda aqui a mensagem... Deixa eu abrir rapidamente. A Neuza Monteiro, ela mora na cidade de Riozinho, aqui no Rio Grande do Sul. Aí está a foto que ela compartilhou com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Gente, o NT Sul de hoje está chegando ao fim. As reportagens do dia você pode rever lá no nosso site, é o novotempo.com/NTSul. Nesse endereço você confere também vários outros conteúdos da TV Novo Tempo e no nosso Facebook você pode comentar as reportagens e também compartilhar com seus amigos. facebook.com/TV Cachoeira. O NT Sul volta amanhã, ao meio-dia. Você acompanha agora o programa Bíblia Fácil. Uma ótima tarde para você. Tchau.